Português com humor. O português como você nunca viu ou ouviu. E começamos mais o nosso segundo programa Português com Humor. Olha aí, professor Adriano. Agora mais dinâmico, né? Agora eu tô mais solto. Você tava meio preso no primeiro programa? Tava meio preso no primeiro, agora eu fiquei mais solto. Olá, você ouvinte, muito obrigado por estar de volta aqui com a gente no nosso Português com Humor. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua consideração lá no nosso primeirinho programa. Os comentários e e-mails que vocês estiverem mandando pra gente, a gente vai ler num programa à parte. Alguns podcasts já estão fazendo isso. Para a gente ter o tempo de dedicar à leitura, a gente quer conhecer a sua opinião sobre o idioma, sobre o nosso programa. Aguarde aí que vem um programa só de leituras de e-mails e comentários feito aqui por mim e pelo professor Adriano Pacello. Professor, hoje nós temos um outro assunto aqui, hein? Temos um assunto muito legal. Aliás, qualquer coisa sobre língua portuguesa é legal, né? Pelo menos é o que eu acho. Você passou bem a semana? Eu fui tranquilo, a sua? Eu tive uma semana meio com prós e com contras. Mais prós ou mais contras? Mais prós. Também, eu parei pra avaliar. Mas o tema tem alguma coisa a ver com prós? O tema tem a ver com uma coisa que o pessoal morre de medo achando que é uma doença, que chama próclise. Isso não é contra, então? Não, é próclise. Eu já vou explicar o que é, mas o pessoal morre de medo da nomenclatura, né? Próclise, o que te lembra próclise quando você ouve? Me lembra cirurgia. Cirurgia, né? Você sofre de próclise. Exatamente. Certo. Então vamos fazer uma procliostomia. Isso, olha, aí deve ser uma intervenção muito ruim pela nomenclatura, né? Mas é uma coisa simples. Acho que todo mundo sabe o que é um pronome oblíquo, né? Se de nome não, mas é o me, o lá. Então, convidá-lo, esse lo é um pronome oblíquo. E, né, a forma como eu disse, ele apareceu depois do verbo, certo, Lucas? Certo, então, depois do verbo. Depois do verbo. Convidá-lo, chamá-lo. Avisá-lo. Isso, então ele aparece depois do verbo. Esse é um caso de ênclise. Ênclise, quando o pronome oblíquo aparece depois do verbo. Aliás, é a forma natural de o pronome aparecer, certo, Lucas? Quando natural? Eu falo natural. Ele é natural. Conjugue o verbo sentar. Você não falou, Lucas, por favor, conjugue o verbo se sentar. Ah, tá, ok. Conjugue o verbo se pentear. Entendi. Não, é normal que você fale pentear-se. O natural, verbo pentear-se, lembrar-se. Só que, com a evolução do idioma, com a forma de se falar, acabei de falar um exemplo totalmente diferente do que eu havia dito, esse pronome oblíquo, ele aparece de 3 formas. Sim. Lucas, ele aparece depois do verbo, que é o caso da ênclise, ele aparece no meio do verbo, que nós vamos tratar num programa da mesóclise, certo, que está em extinção, praticamente em extinção, e nós temos a próclise, quando o pronome oblíquo aparece antes do verbo. Então, eu te ligo, eu te falo, então esse T é um pronome oblíquo, ele aparece antes do verbo. Mas eu não posso falar assim, eu falo avisá-lo, eu falo lo avisar? Boa pergunta, né? Você fala o avisar, isso é uma outra história em que transforma-se, pega o verbo, corta a letra, o pronome vai se transformar, uma coisa adorável. Bom, adorável. Olha, tudo isso é adorável para qualquer professor de língua portuguesa. Sim. Então, ouvinte, não se assuste, o professor Pacello é assim mesmo. Ele é tarado pela língua portuguesa. Sim, muito recorrente. O Pasquale também tem essa mesma tara, né? Tem a diferença é que o Pasquale, assim, ele já é um pouco mais tranquilo, parece que ele já está mais... Ele está menos tarado? Ele está menos tarado. Ah, agora olha aí. Então... Agora virou irmão. Então vamos lá. Então a definição de uma próclise é quando eu tenho esse pronomezinho átono, né, que não tem força na sílaba. Sim. Antes de um verbo. Antes de um verbo, ele aparece antes de um verbo. Tá certo. Ô professor, me diga uma coisa. Pronome proclítico. O que é isso, hein? O pronome proclítico... Então vamos pegar, Lucas, o pronome oblíquo me. Ele pode ser pronome proclítico, enclítico ou mesoclítico. Tá. Se usarmos a lógica, ele será pronome proclítico no caso de próclise. Então quando eu falo assim, Lucas, você me ligou? Esse me aparece numa próclise, ou seja, antes de um verbo, e esse me é um pronome proclítico.
Mas, o Adriano, a gente usa essa denominação, pronome proclítico, a gente utiliza isso? O ouvinte que é concurseiro, por exemplo. Concurseiro, principalmente. Ele usa. Isso vai cair num concurso público, concurseiro, por exemplo. Principalmente. Então é importante saber isso. Sim, principalmente para quem vai prestar provas cuja organizadora seja a UNB de Brasília. Então, a CESP adora fazer esse tipo de coisa. O pronome proclítico na linha 16 é obrigatório? Muito bem. Então já sabemos então, que o pronome proclítico é aquele pronomezinho que está na frente do verbo. Muito bem. Entendi. Mas, Adriano, se a gente colocar alguns pronomes na frente do verbo, não pode dar aquelas cacofonias, não? Aquelas brincadeiras de linguagem? Pode sim. Por isso que às vezes é preferível que você não use. Né? Então, por exemplo, se sentar. Você se senta. Né? Aquela brincadeira e o outro 70, essa coisa toda. Né? Mas ele me tem bem. Você tem um exemplo bom pra dar? Sim, aí, eu brinco sempre em sala, eu dou um exemplo de próclise com isso. Então eu coloco sempre os padres. Os padres tinham abençoado eu, ninguém fala isso, né? Não é normal que você fale o correto também. Sim. Os padres tinham me abençoado, certo? Mas se você usar a próclise na frente dos dois verbos, né? Então os padres me tinham abençoado. Acho que fica interessante você falar isso. Não fica interessante. Não fica. E essa é a cacofonia. Pra quem não sabe, cacófato é quando você tem formação de outro termo, né, sem relação alguma no que aquilo que você quer dizer. Então, meu coração por tigela, ele é um asno volante, o importante é picaralho. Mas no caso, nós brasileiros, né, a gente não usa muita próclise ou usa próclise? A próclise é o Brasil. Lucas, eu falo que nós tivemos a era paleolítica e nós estamos na era proclítica. e a era proclítica, Lucas, ela veio e vai ficar. Ela veio e vai ficar. Vai ficar, não. Explica não isso pra gente, por favor. Então, por exemplo, Lucas, você acharia normal eu falar pra você assim, ligo-te pela manhã? Normal pode até ser, mas é pedante pra caramba. Ligo-te pela manhã. Você vai falar. Ligo-te pela manhã. E você vai falar, não precisa. Não me liga mais, nunca Eu sempre mais, brinco com os alunos, se você sair com uma menina, quando você deixá-la em casa, fala, ligar-te-ei, por exemplo, pela manhã. Ela fala, não vai precisar, não precisa, tá? Nem apareça. Nem apareça. Então é normal, a próclise, ela só tem um caso de erro para as normas da língua portuguesa. Quando você inicia uma oração por ela. Quando inicia uma frase. Quando inicia uma oração, que é uma coisa muito comum na língua falada. Que é normal. Eu vou aqui fazer uma declaração. Eu acho que já hoje, na regra, está errado você falar me liga, te ligo, te odeio. Sim. Isso está errado, mas gramaticalmente está errado, é condenável. Mas na língua falada é a coisa mais corriqueira. E é o que acostuma, né, Lucas? Isso é normal. A língua é viva. Sim, claro, é uma entidade. Ela traz muitas vezes aberrações e ajustes, né? Não se espante, com o novo acordo nós temos estrupo como uma coisa correta, cardaço como uma coisa correta. Nossa, verdade isso. Estrupo. O imexível que o Magri criou na década de 90 entrou pro vocabulário. Olha, você ouvinte não sabe, né, mas nós tivemos um ministro da Fazenda. Sim. Ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho da era Collor. A gente tá falando dos anos 90, início dos anos 90. E eu me lembro quando ele soltou essa palavra imexível. E soltou, e se você for prestar atenção, o mexível existe. Ele colocou um prefixo i, que significa negação. Sim. É correto. O imexível ele criou uma palavra. Matematicamente falando, está correto. Está correto. Porque ele pegou um prefixo que existe com uma palavra que existe. Imexível, ele criou uma palavra que entrou agora pro vocabulário. Porque a palavra não existe. A palavra não existe. Hoje, o Volpe, aliás, Lucas, só fazendo um adendo, quem manda na ortografia no Brasil é o dicionário Volpe, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Certo. Se a palavra não está lá, ela não existe. E imexível está lá. Estrupo está lá. Puxa vida, hein? E o cardaço também. Não se espante, Lucas, se em 2016 o menas entrar pro nosso vocabulário. Bom, sei lá, né? Se faz parte ou não, a língua evolui. E a gente precisa ter muita atenção com essa questão. A gente deu um pouquinho de volta aí, Adriano, mas volta a falar do Brasil proclítico. Do proclítico. Então, por causa deste uso corriqueiro, eu, particularmente dizendo, acho que o me dá, me empresta,
ele tem que entrar. Me telefona, ele pode entrar naturalmente como regra. Ah, olha aí, que bacana. Vai ceder a regra. É horrível falar isso. Eu me sinto mal, mas o meu coração tá mandando. Não, isso é porque você é o professor, isso né? Mas alguns gramáticos já aceitam como regra. Entendi. Eu não sou professor da língua, embora eu seja um profissional da língua. Eu sou a favor dessa mudança, viu? De novo, né? Não sou professor, eu sei como vocês se sentem. Sim. Mas eu observo muito a evolução de uma língua. Então, há coisas que realmente precisam mudar. Sim, né? Não mudar, mas ceder. Exatamente. Tem que ceder. A palavra é cessão, tem que ceder. Essa cessão, vale lembrar que o Lucas falou C-E-2-S-A-O-Tio. Campeão em concurso público. Campeão, verdade. Cessão é uma coisa fantástica. Muito bom. Mas então é o seguinte, nós estamos no Brasil proclítico. Me diga, olha aí, hein? Me diga onde que a próclise está errada. Só no início de oração. Só no início de oração. Por enquanto, hoje, a norma culta condena quando você inicia uma oração, uma frase pelo pronome oblíquo. Então, jamais estaria certo se você dissesse, me diga. Quando você escreveu um artigo no seu blog, um post, usou a língua escrita, não pode iniciar. Não pode, porque tudo tem regra, né, Lucas? Se você tem regra, a língua escrita, quando ela aparece em forma de registro, ela também tem as suas regras. Entendi. O me fala, me diga, é condenável. Adriano, você trouxe aí algum exemplo de uso de próclise? Sim, nós temos 2 exemplos interessantes. Vamos lá. Primeiro exemplo é a música do Lobão, certo? Chamada Me Chama, a música se chama Me Chama. Então, só que existe uma coisa chamada, Lucas, licença poética. Para deixar uma coisa bem clara. Se a gramática, a língua portuguesa é o Superman, a licença poética é a Kryptonita. Boa. Acaba, Lucas, acabou todos os poderes, acaba. Então, eu tenho um amigo meu, quando ele erra, ele fala pra mim, eu usei uma licença poética agora, né? Então você tem o trunfo. E a própria música Me Chama, já o título já é errado gramaticalmente, mas, convenhamos, Lucas, se você usasse de modo correto... Chame-me. Você vê que ia ser nem a mãe do Lobão não, ia comprar. Ela iria expulsá-lo. Expulsá-lo. E outra, se ele falasse chame-me, estaria em primeiro lugar nas paradas da gramática. Em primeiro, mas ia ficar ridículo. Né? Esse é um exemplo, aliás, eu sempre brinco que existem 2 erros nessa música. Né? Uma é o título, Me Chama, né? E outra é o Lobão cantando. Mas tudo bem. Aí, então, Me Chama do Lobão com um exemplo prático da próclise. Tem mais algum exemplo? Tem um exemplo maravilhoso, Lucas, eu acho que você deve se lembrar. Anos 90, havia uma propaganda do Danoninho. Opa. E havia um jingle do Danoninho, daquela música famosa daquele filme Quero Ser Grande, Big, né? E ele fala o jingle, me dá. Nós vamos ouvir aí jingle. Vamos ouvir o jingle do Danoninho. Então o jingle do Danoninho é isso mesmo, me dá. Você já imaginou, Lucas, se fosse Demi, Danoninho, Demi? A criança nunca, ela fala, compra uma chicória pra mim, eu não quero Danoninho. Ia ser muito melhor. Muito bom. Muito obrigado, viu, Adriano, por mais esse programa. Eu você, agradeço, ouvinte, Lucas, que veio aqui escutar o nosso segundo programa, obrigado pela sua presença. Você é uma pessoa muito especial e foi muito bom ter estado com você. Escreve seu e-mail, comenta aí no post e a gente vai caminhar então para o 3º programa do Português com Humor. Daqui a 15 dias a gente tá por ali. Valeu, um grande abraço. Abraço, até mais.